Eu vou confessar aqui, Érico, eu tenho uma carreira longínqua, de que a gente aprendeu isso ao longo da carreira inteira, mas dos mentores que eu já tive na vida, de coração, Érico, eu não estou rasgando cedo. O cara que mais enfatiza essa coisa da integridade, olha, a sua integridade não é o seu bem que vem do coração só, é o bem que protege a sua imagem, né? É o ativo que mais protege a sua imagem, a sua integridade. Então, o cara que mais ensina a gente sobre isso é você, Érico, de verdade. E, e isso a gente transmite muito para os nossos alunos. Esse é o podcast Faixa Preta, uma conversa com alunos e alunos da Fórmula de Lançamento, fizeram R$2 milhões no ano passado, pelo menos, com as técnicas da Fórmula. O papo de hoje é aqui com o Márcio. Márcio, você está falando de onde? Estou no sul da Flórida, aqui nos Estados Unidos, na cidade de Miramar, 20 milhas de Miami. Por que Miramar? Aqui é uma delícia, né? A vida mais calma. Eu moro na roça. Deixa eu só trocar uma coisinha aqui no meu negocinho. Só obedecemos a lei. Eu tô voltando ao meu estúdio de casa, eu tava na praia também. Mais ou menos. Não, tava na praia, literalmente. Então eu tô resetando o meu estúdio de casa, então sempre uma coisinha ou outra vai acontecer, tá? Principalmente quando a gente muda uma coisinha, reseta ela. Cara, mas assim, podia ser Miami, podia ser Orlando. Os Platt mora quase tudo em Orlando. Por que você falou assim, Orlando não, eu vou ser diferente? Porque eu vim com família, né? E aqui, Orlando, o meu negócio depende do Brasil, né? Mas só para depender de outros lugares que não só o Brasil, você precisa estar num lugar que a economia movimente mais. E aqui no sul da Flórida, a economia movimenta mais do que em Orlando, né? Orlando é muito dependente dos parques só. Dos quê? Dos parques. Dos parques, Então você faz negócio aí, você não só faz essa parada do Brasil, não, você faz alguma coisa nos Estados Unidos? Você gera caixa aí, as suas empresas, ou alguma coisa do tipo? Hoje, basicamente do Brasil, meu escritório de advocacia no Brasil, eu, Márcio, né? Você, Márcio, né? Eu, Márcio, basicamente do meu escritório de advocacia no Brasil, dos cursos do Brasil. O que eu tenho aqui são brasileiros que estão aqui que a gente ajuda também a organizar o patrimônio deles. Sim, aliás, tem no mundo inteiro, né? Claro. No mundo inteiro, mas aqui tem muito. Então tá bom. É só coisas de curiosidade, né? Que eu aprendo muito com isso. Para mim, essas podcast faixa preta, eu sei, sim, eu trago vocês aqui, as pessoas acho que já sacaram, eu trago vocês aqui para elas acreditarem que outras pessoas assistirem e acreditarem que é possível. Por exemplo, ser advogado e tal, eu não sou um, né? Os advogados são criaturinhas que caracterias ímpares, por que não dizer, que se conectam com advogados também, né? Pô, eles nada melhor que um advogado para falar com um advogado. Então isso ajuda. Gatilho mental da semelhança. Gatilho mental da prova. Você chegou na faixa preta. Isso é super bom. Mas dentro todos os gatilhos mentais, eu tenho uma vida muito interessante. Porque isso me possibilita falar com pessoas interessantes, né? Tipo, tá você aí morando aí, então de vez em quando eu aproveito isso para... Esse é tipo um meu café. Eu tomo um café com uma pessoa interessante quase todo dia. Não que as outras pessoas não sejam interessantes, cada um no seu limbo, né? Mas é muito legal poder falar com pessoas assim que estão fazendo acontecer. E então essa é uma coisa. Então, por vezes, eu vou falar de coisas que não tem nada a ver de lançamento aqui. Mas isso é ótimo. Porque fica mais íntegro, né? Não, e eu sou ser humano também. Se furar meu braço, sai sangue. Eu sou curioso. Isso é verdadeiro. Você tem quantos filhos? Eu tenho uma só, uma princesinha de 5 anos de idade. 5 anos de idade, Isadora. Ela é... Nossa, cara, a gente podia unir os impérios. Agora que você é faixa preta, a gente podia fazer um casamento arranjado. Também tem um filho de 5 anos. Rapaz, o teu filho vai ter que esperar um pouquinho, porque a Isadora, eu tenho combinado com ela, né? Ela vai começar a namorar aos 35,
O casamento dela vai lá para os 48, por aí. Eu tenho a impressão que é você e a filha do Granville, a Érica, deve também ter que namorar. Ele falou os 36, mas... Tá vendo? E com ele eu não duvido, não. Já pensou você ser filha do Granville? Já pensou o namorado da filha do Granville descobrindo que ela é filha do Granville? Rapaz, usar colete, né? Tem que usar colete. Brincadeiras à parte, em que nicho de mercado você fez 2 milhões de reais no ano passado, ou mais, né? Com as técnicas da Fórmula? Então, sou advogado, e num dado momento da vida, eu percebi que o nicho que eu atuava, o subnicho, na verdade, né, dentro do direito, ele era pequeno demais, as pessoas não tinham consciência do problema, né? E eu era uma andorinha só, tentando levar o verão para as pessoas, ensinando para elas o problema que elas tinham. E eu percebi que se eu ajudasse outros advogados a fazer a mesma coisa, né, se eu ensinasse outros advogados sobre o problema e sobre a solução, a gente conseguiria atingir muito mais gente. E foi o que aconteceu. Esse nicho se chama holding familiar, né? Esse subnicho do direito, onde a gente ajuda famílias a não terem o seu patrimônio desidratado por causa de um negócio chamado inventário. Então aqui a gente tocou numa palavra em inglês que quase ninguém conhece, a palavra holding, né, com H, e vamos tentar só vamos só tentar mostrar para as pessoas o que é uma holding, porque quando alguém morre, né, e vai acontecer, infelizmente a gente não gosta de falar nisso, mas até hoje, a não ser que você saiba, que você conheça não tem alguém que não morreu. Até o mais puro dos profetas, pelo menos dessa vida carnal, morreu também. Apesar dele viver, né? Dependendo da sua crença, tem vários que viraram santo e tal, mas ninguém está aqui com a gente em carne e osso, então a morte é inevitável. E quando a morte acontece, o patrimônio dos herdeiros é o que se chama de desidratada. E a holding, ela é uma ferramenta para você, legal, né? Para você não ter desidratações desnecessárias. Toda vez que eu converso com você, eu falo, ai, caramba, ainda não fiz a minha. A gente pensa que a gente é de eterno, né? Principalmente quando chega... Enfim, mas o que é essa palavra estranha, holding, e por que ela evita a desidratação de patrimônios quando acontece essa eventual coisa que certamente vai acontecer, que é a morte daquele que tem um patrimônio? Existe um ente que não morre, né? E esse ente são empresas, né? Ele não morre, ele pode durar para sempre. Só que a empresa normalmente é perigoso. A empresa exerce uma atividade econômica, até vender picolé na praia é uma atividade de risco. Vai que tem uma pandemia, olha isso, e tira todo mundo da praia. Qualquer atividade econômica é uma atividade de risco. Então, simplesmente colocar tudo que você tem na vida dentro da empresa é algo de risco. Tá? Só que existe uma outra modalidade de empresa que ela foi criada para isso. Criada para ter participação em outras, e não ela diretamente fazer uma atividade econômica. Então, o que a gente faz é aproveitar a existência, a permissão dessa empresa criada para poder existir sem fazer nada, para nela, sim, guardar o patrimônio da família. Porque ela não morre. Porque ela não morre, ela nunca vai ter que passar por inventário. A PJ nunca morre, né? A PJ nunca morre. Nunca morre. Então, tem bancos aí que tem 300 anos. Tem empresa que sai... Eu não sei se 500 anos tem, mas 300, tranquilinho. 300 tem. 300 tem. Então, assim, como a empresa não morre, quando o patriarca deixa de estar aqui, as outras pessoas podem herdar, e corrija se eu estiver errado, tá? Eu não quero falar besteira aqui, porque tem uma coisa que eu não sou contador, eu não sou médico, então, galera, não pega nada de medicina comigo, nutrição também, não sou nutricionista, e também respeito muito, e não sou um advogado. Então, eu erro muito naquilo que eu falo. A gente, como influenciador, tem que deixar isso claro até pela responsabilidade que a gente tem, né? Procure um profissional, né? De medicina, ou de nutrição, ou de lei. Mas, enfim, como a empresa
pelo que você está me falando, quando a empresa não morre, se o meu patrimônio estiver numa empresa que foi criada legalmente com essa estrutura para ter posses, ela não participa, a empresa em si não tem inventário. É isso? Não tem. Exatamente isso. E quando ela não tem inventário, ela não precisa de um advogado para... Ela não precisa de um advogado, ela não precisa do juiz, ela não precisa de um promotor, ela não precisa de cartório, ela não precisa de nada. A vida da empresa simplesmente segue. E você tem uma organização lá que quando um não está aqui, os filhos já seguem aquilo ali automaticamente. Entendi. Agora, eu vou te perguntar, ela não precisa de advogado, então, como não precisa de advogado, o advogado não tem os serviços, então menos uma desidratação, alguns advogados, se não me engano, a maioria cobra uma porcentagem desse inventário, não sei se é isso, se é sim ou se é não, ou se, então, menos desidratação ali, e tem impostos inerentes ao fato de passar eu imagino que tem um imposto inerente ao fato de passar um bem para o outro por causa de morte, de óbito. Então, você tem essa menos desidratação aí também? Aliás, essa é a principal, né? O maior impacto na maioria dos inventários é o imposto. É o imposto que a gente chama de imposto sobre herança ou imposto da morte, né? Olha que terrível. Né? Você paga para morrer. Até quando a gente morre, a gente paga imposto. Como você não tem como o morto não paga, o governo ainda estipula que o contribuinte passa a ser aquele que recebe. E aí passa a ter um problema. Por exemplo, se você tem um imóvel que vale, vamos dizer, R$1 milhão, para não falar uma coisa. E aí a pessoa que tem esse imóvel morreu, e esse imóvel vai para os filhos. Então, primeiro que vai ter que rolar um inventário, que vai ter um custo. E segundo que essa pessoa que recebeu o imóvel de R$1 milhão, ela vai ter que pagar esse imposto, que você deve saber qual é o imposto da morte, né? E ele é quanto hoje? Então, eu vou somar todos os custos do inventário num imóvel de R$1 milhão. Érico, olha que loucura isso. Se a família só tem um imóvel de R$1 milhão, em torno de 20% disso vai se perder só com o inventário. Tá? Só que o Estado não espera o menino receber para cobrar esses 20% depois. Ou seja, esse menino tem que vender o próprio imóvel que ele às vezes morou com o pai para poder pagar o inventário. Para pagar os 200 mil. Para pagar os 200. Mais ou menos. Isso, para pagar os 200. Só que olha o tamanho da bagaça. No momento que ele vende, tem dois detalhes. Tem o tal do ganho de capital, lucro imobiliário. Certo. Então o cara paga mais 15% sobre a diferença entre o valor que comprou e o valor que o bem vale hoje. Suponha que o pai, sei lá, comprou esse imóvel quando esse imóvel não era nada, pagou 80 mil. Acontece, às vezes pagou. E aí o imóvel hoje vale, sei lá, 1 milhão. Eu tô exagerando. Então, mais 15%, mais 150 mil, mais ou menos, tá? Então, mais os 200, mais 150 mil, então a gente está em 350, certo? Só que tem um detalhe, Érico, nem vai ser 150, sabe por quê? Porque ele não vai conseguir vender por 1 milhão. Porque ele tem que fazer isso rápido. Quem vende o imóvel por 1 milhão é o vizinho dele, que está Vivinho da Silva pronto para assinar a escritura. Ele não, ele ainda tem um deságio que varia em torno de uns 20% também. Então ele vai vender por 800, vai perder de imposto aí uns 100. O deságio significa porque o imóvel está meio enrolado, é isso? De certa forma ele está encalacrado, porque ele não está ali, o que a gente chama no direito de livre desembaraçado. Ele não está pronto para ser vendido, assinado a escritura. Entendeu? Então, o imóvel de 1 milhão, provavelmente nessa conta de padaria aqui, que não é certa, nem mais assim, é coisa de experiência, ele vai perder, ele vai ficar só com potencialmente com 500. 800, menos 100 do imposto, 300, menos 200 do inventário, entendeu? Já são aí os 500 mil, ou seja, quase metade do patrimônio pode vir a se esvair, a desidratar por causa do inventário. Rapaz, essa desidratação de um atleta de UFC pré-luta. Desidratação forte. Dá até um frio na espinha. E o pior, às vezes ele queria morar no imóvel que ele morou a vida inteira. Olha, Érico, mesmo que ele não quisesse, uma coisa eu tenho certeza que ele não quer. Ele pode até não querer morar no mesmo lugar, mas ele de repente queria morar no mesmo condomínio ou no mesmo bairro.
Com Não essa pode mais. desidratação, nem no mesmo bairro ele pode. Porque ele perdeu cerca de, a gente nessa conta de Metade do padaria aqui, patrimônio. de metade. E Ou para seja, os filhos então, são rebaixados de classe social. Isso se tiver um filho só. Hein? por quê? Se tiver mais, ele Se tem que tiver dividir. dois, divide aquilo por dois. E a gente nunca sabe, inventar é uma coisa complicada, né? Porque às vezes os dois estão de bem, às vezes os dois Sim. não estão, divergem de visões e opiniões. Não estou falando nem de mal, não. Divergem de visões e opiniões. Esse inventário pode demorar muito, né? E o que a gente mais vê na prática, o Érico, é o seguinte: os herdeiros, eles não têm problema. Eles não têm problema um com o outro. Normalmente os problemas surgem com os terceiros. E os ter... Os maridos dos herdeiros, ou esposas. Exatamente, exatamente. Que eu costumo dizer que são pessoas ungidas pelo Senhor, que nunca estão atrás de interesse próprio. Eles estão sempre defendendo o interesse de quem? Dos Deles. filhos, da família. Né? Mas é Entendi. onde nasce o problema. E para evitar essa desidratação, a pessoa faz uma holding familiar, certo? Uma empresa que chama Exato. holding, uma empresa legalmente em cima do negócio, e transfere esses bens para a holding. Exatamente. Num primeiro E aí, momento. num primeiro Num momento. primeiro E momento. aí, Porque depois que a família vai adquirindo consciência sobre isso, nunca mais pessoas físicas comprarão bens em seu CPF. Eles comprarão em nome da holding, desde que os pais continuem garantindo o controle sobre aquilo ali, como se fosse o seu próprio CPF, mas certo que ele está formando patrimônio para a família, e e aí não a para ele. holding, ele divide a porcentagem das holdings ainda em vida, né? Com todas as restrições legais, né? Você não pode, eu acho que deve ser injusto um filho ter 10% e outro filho ter 90%, né? Deve ter uma certa boa prática para não gerar problema e processos, né? Mas uma vez que a pessoa morre, se ele fez a divisão certinha, tipo 50 para um filho, eu acho que é 50% para a mulher, né? Mais 25 se tiver dois filhos, né? Aí ele morreu, a holding é dona da coisa. E aí o filho continua sendo dono dos 25%, ou depende de qual herdeiro morreu, né? Tipo, se morreu o pai e a mãe, ou só a mãe, aquela coisa toda. E acontece. Só que assim, nada vem sem custo, né? Acertar essa holding deve ter um custo. E aí, Sim. e essa desidratação é normal para setar essa coisa, né? Você deve ter que passar um imóvel. Se você tem patrimônio, você tem que passar esse patrimônio para holding, isso deve ter imposto. Como é que funciona o custo de uma holding? Vamos pensar nesse contexto de R$ 1 milhão. De um imóvel de Então, R$ 1 milhão. Até que ponto vale a pena? Porque as pessoas pensam nisso, né? Porque ela vai ter esse custo agora, em vida. eu diria o seguinte: do ponto de vista da organização patrimonial, porque a holding não confere ah, só valores, só redução de valores, tá? Do ponto de vista da organização, não, qualquer patrimônio. Se você não tiver Sim, imóvel nenhum, se você tiver só um carro, já vale a pena você fazer a sua holding e passar a organizar o seu patrimônio de forma diferente. Se a questão for só financeira, aí você tem que fazer conta, porque tem uma conta que vai pesar, que é a ó, conta do profissional que vai fazer a holding. sim, Entendeu? Então, por exemplo, se a pessoa tem um imóvel lá de R$ 100 mil, por exemplo, não acho que vai valer a pena. Acho que vai custar mais caro para ela fazer a holding do que manter no nome de pessoa física, em termos financeiros. sim. Agora, se tiver um imóvel de 300 mil, 500 mil, a partir daí já o que paga para o profissional comparado com o gasto do inventário, já vale a pena fazer. Total. Mas aí eu ainda não. Nesse contexto de R$ 1 milhão, e eu acho que profissional tem profissionais e profissionais, cada um cobra um preço, aquela coisa toda, né? Tem que ser feito bem feito. Quanto que ele vai desembolsar? Isso vai depender demais, 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 porque o cálculo desse valor, ele não é feito com base no patrimônio, né? Isso é um negócio que a gente ensina para os nossos alunos, Érico. E que a gente, eu vou confessar aqui, Érico, eu tenho uma carreira longínqua, de que a gente aprendeu isso ao longo da carreira inteira, mas dos mentores que eu já tive na vida, de coração, Érico, não estou rasgando seda, o cara que mais enfatiza essa coisa da integridade, olha, a sua integridade não é o seu bem que vem do coração só, é o bem que protege a sua imagem.
né? É o ativo que mais protege a sua imagem, a sua integridade. Então, o cara que mais ensina a gente sobre isso é você, Érico, de verdade. E isso a gente transmite muito para os nossos alunos. De na hora de cobrar, não cobrar com base no valor do que a pessoa tem, mas no trabalho que você vai ter. Por quê? O trabalho que eu tenho para fazer a holding do cara que só tem um apartamento no Meier, no Rio de Janeiro, é o mesmo trabalho do cara que tem um apartamento na Delfim Moreira, que é a Praia do Leblon. Sim. É o mesmo, não faz sentido cobrar preços diferentes, porque o trabalho vai ser o mesmo. Entendi. Então, dizer qual é o valor assim, não é algo possível. Tá? Não é algo possível. É de acordo com o trabalho que o patrimônio e as necessidades daquela família vão impor. É complicado ao mesmo tempo. E eu falo isso, é super legal a gente conversar sobre isso num ponto de vista onde eu não sou seu cliente, nem você é meu provedor de serviço, né? Então, o trabalho é o mesmo. Mas eu costumo dizer que quando você vai... Eu tenho muito fotógrafo de casamento na faixa... Muito. 2 fotógrafos de casamento na faixa preta. E a gente conversa sobre isso. Bater uma foto no seu churrasco é o mesmo... Não é o mesmo trabalho, mas é um trabalho similar, né, em termos de horas trabalhadas, a você bater uma foto de casamento. Mas no momento que você fala casamento na parada, o preço aquece, porque a pessoa sabe que uma pessoa está mais propensa. Então, se você tem uma pessoa com um patrimônio de 50 milhões de reais, né, e uma pessoa de um patrimônio de 1 milhão de reais, ele provavelmente vai precificar isso, não vai? Não é o valor, não é o tamanho do patrimônio, é a complexidade do patrimônio. Normalmente, o de 50 milhões de reais não é um imóvel só de 50 milhões. É muito difícil você encontrar uma pessoa que tudo que ela tem na vida é um imóvel de 50 milhões de reais. Entendi. Entendeu? E na maioria das vezes o problema maior está no imóvel, né? Não necessariamente. A Se ele tiver... grande maioria das vezes o problema maior está nos imóveis. Porque se ele tiver 50 milhões de reais em ação do Itaú, por exemplo... É muito mais fácil de resolver. Muito mais simples. A venda das ações para pagamento é uma coisa instantânea. Você só vai pagar... Vamos pensar assim, agora o cara tem 1 milhão de reais em ações. Pode ser renda fixa também. Vamos falar de ações. Uhum. O cara de ativos financeiros variados. Eu gosto muito de dar exemplo. Aí você falou o nome das ruas aí do negócio. Vamos falar que ele comprou ação do Itaú e elas valem 1 milhão de reais e não tem mais nada. Então, ele vai sofrer. Quanto dessas ações vão ser desidratadas pelo processo? Aí eu diria que ele vai gastar em torno de uns 15% daquele 1 milhão só para fazer o inventário, ou seja, são 150 mil. E se ele tiver essas ações mas ações não podem ser da holding, esse que é o problema. Podem. Claro que podem. Podem sim. Então, tá aliás, bom. Então ele tem 1 milhão de reais e essas ações estão em uma holding. Qual a desidratação que elas recebem? Eu vou chutar aqui já contando com valores para constituir a holding, tá? Nesse exemplo, eu diria que ele vai gastar uns 60 mil. De 150 cai para 60 mil. O detalhe é que o cara que tem 150 mil em ações hoje, ele não pretende ter 150 mil daqui a 10 anos, né? 150 não, 1 milhão. O cara que tem 1 milhão em ações hoje, ele pretende que esse patrimônio vá crescendo. Se a empresa não tiver... Por isso que ele colocou lá, né? E os 150 mil de gasto que seria o imposto hoje, se tudo der certo para ele, certamente vai ser maior por causa do aumento do rendimento. E certamente, se tudo der certo para o governo, também vai ser maior, porque até lá o imposto também vai estar maior. Eu nunca vi imposto decrescer. Pode ser que aconteça, mas é difícil, né? Interessante. Então, agora que a gente já estabeleceu o que é uma holding, que esse é um mercado que a maioria das pessoas não sabem que, enfim, poucas pessoas, talvez os mais ricos, né? Os mais ricos, por que não dizer palavras, comecem a saber e se preocupar com isso, né? Coisa que... Ou ele só consegue se preocupar com isso depois que conhece alguém que teve, né? Esse problema. Então, qual é o seu nicho de mercado? O que você faz? Agora que a gente já estabeleceu o que é.
O que eu faço é ajudar. São duas pontas do que eu faço, né? Eu Claro. faço ajudar famílias a não passar por isso, né? E faço ensinar outros profissionais a fazer o mesmo, ajudar essas famílias a não passarem por isso. Total. E eventualmente criar um negócio com holding familiar, né? Aprender eles a. Sim, e digital, Érico. O mais importante de tudo foi que a gente conseguiu desenvolver com isso o primeiro serviço de advocacia 100% digital. Porque eu não dependo do Poder Judiciário para isso. Eu não vou no fórum, entendeu? Eu não vou no fórum. Ah, Tá entendendo? Tanto que eu trabalho daqui dos Estados Unidos. Eu atendo os meus é. clientes daqui. Então, a gente conseguiu apresentar para o advogado um serviço de advocacia que ele é 100% digital, o advogado pode trabalhar de qualquer lugar, não precisa ter uma estrutura cara, nada disso. Ele pode. E o digital favorece a escala. Entendi. Entendi. Bom, e estabelecendo isso, como é que você acabou me conhecendo? Eu tive dois momentos, né? Eu tive esse momento que eu precisava levar para um número muito grande de pessoas a existência do problema, que as pessoas não consideravam, não sabiam que o problema existia, que o inventário trazia esse mal todo, para depois eu levar a solução. E eu percebi que se eu falasse isso para o seu José talvez contasse isso para a Dona Maria. Mas se eu contasse isso para o doutor José, o doutor José fizesse disso ganha-pão dele, rapaz, ele falava para todo mundo. Então eu falava, opa, peraí, eu tenho que ensinar outros advogados a fazer isso. E Entendi. comecei a ensinar outros advogados. Eu fazia palestra na OAB, fazia palestra em faculdade, rodava pra caramba, Érico, para juntar 30 pessoas num lugar e sair feliz da vida. Feliz da vida. Até que descobri o tal do Érico Rocha, né? Com a fórmula de lançamento. E eu falei, caramba, isso é incrível. Isso é incrível. E comecei a seguir os passos da fórmula, me tornei aluno do fórmula, e aquilo que então fazia para 30 pessoas foi expandindo, 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 expandindo. Hoje a gente faz aula para 3.000 pessoas, para 5.000 pessoas, ensinando advogados a fazer isso. E, Érico, é incrível. É incrível a história do ganha-ganha, cara. Cada vez que eu falo, ensino mais gente, eu não estou criando concorrência. Eu estou povoando no Brasil Você está a criando quantidade mercado. de pessoas que têm consciência do problema. E eu e todos os 5.000 ganhamos cada vez que eu falo para novos 5.000. Entende? Então isso é realmente incrível. Foi esse patamar que você trouxe para gente. Eu trouxe a gente. Que legal. Agora, do momento que você ouve, agora eu vendo mais da pessoa do Márcio em si, você deve ter ouvido falar do tal do Érico Rocha. Eu não sei como é que deve ter sido o meu processo de persuasão de tornar você um cliente meu. Geralmente, acontece assim, a pessoa escuta um conteúdo, opa, faz diferença, e vai para o lançamento, fica tentada a comprar a fórmula, será que ela fica pensando, será que funciona para mim? Será que não funciona? Tem uma série de desafios que ela tem, como na escolha de qualquer profissional, né? O profissional de holding, você deve ter objeções, medos, receios. Como é que foi com você, a sua particular? Foi uma coisa de, eu já fui, o cara me recomendou, eu já comprei a fórmula, ou foi uma coisa mais particular, onde você... Como é que foi o seu processo de eu te convencer a comprar a fórmula, eventualmente treinar? Como é que foi isso? Então, não é simples, né, esse processo, porque o investimento é um investimento que hoje em dia, pô, a fórmula tem mais gente que já fez 6 em 7 para contar do que cara que assim, do que gente em dúvida, né? Claro. Então é muita prova, muito exemplo. Mas na época não era assim, você não encontrava em qualquer esquina um cara que tivesse feito um 6 em 7. Então a gente começou assim, a consumir teus conteúdos assim, de forma absurda, quase que na minha família todo mundo te conhecia, porque entrava no carro, estava o Érico Rocha falando, onde estava o Érico Rocha falando, e eu não parava de consumir teus vídeos, não parava com aquilo, e comecei a implementar
comecei a implementar de forma assim, com engenharia reversa. Entendi. E mesmo com engenharia reversa, o negócio começou a funcionar. Quando eu fiz o meu primeiro lançamento fora, sem ser aluno do Fórmula, se eu não me engano, a gente faturou R$17.000. Eu olhei para minha sócia e falei, pô, esse negócio funciona. Aí a minha sócia vira para mim e fala assim, só que tem um detalhe, Márcio, um pedaço de dinheiro não é nosso. É verdade. Esse pedaço desse dinheiro é para pagar o Fórmula. E aquilo ali foi bem importante para a gente, porque a gente passou a assimilar algo que aqui nos Estados Unidos é bem comum, né? Aqui a gente fala muito o seguinte: empresário rico, empresa rica, empresário pobre. Que se você quiser ser rico de verdade, você precisa ser pobre, né? E deixar a sua empresa ser rica, né? Porque é a sua empresa que garante que você cresça. Então a gente passou a assimilar muito mais. Você na época também falava muito a coisa do montinho, montão. Érico, olha, pobre coitado daquele que chega até você achando que vai aprender a vender curso. Pobre coitado. Mal sabe ele que entra num mundo de mudança de mentalidade para fazer negócio. Nossa. Então, se eu for enumerar a quantidade de sacadas que existe desde o teu conteúdo gratuito, dentro de todos os ambientes que você cria, dentro do mundo FL, dentro de tudo, onde a gente percebe lá tem sacadas de crescimento de negócio, isso para nós foi muito diferencial, muito diferencial. Quando a gente fez o nosso podcast Faixa Marrom, eu falava para você assim, Érico, agora eu estou estudando o que você faz a respeito do Insider e tudo mais, para criar minha mentoria e tudo, e você falava assim, olha, talvez você deva pensar em criar já, inclusive, níveis diferentes do seu mastermind e tudo mais. Érico, isso tem pouco mais de um ano. Hoje em dia, a gente tem a nossa mentoria, a gente tem o nosso mastermind e já pensa, inclusive, nesse mastermind de grau mais elevado. Entendeu? Então, assim, um pedaço do que você faz é uma técnica jamais vista que funciona sobre o lançamento de curso. Agora, isso é só a ponta do iceberg. Realmente. Eu vou tendo umas ideias aqui e vou anotando. Mais uma vez, isso é interessante. Ensina a ser um empresário, né? Eventualmente. Isso. E para nós isso faz muita diferença, Érico, porque não é que o advogado não é ensinado a ser empresário. O advogado é ensinado a não ser empresário. No Código de Ética e Disciplina da OAB existe uma regra dizendo o seguinte, olha, é proibida a mercantilização da advocacia. Sabe? Ou seja, é proibido você ver a advocacia como mercadoria e fazer compra e venda dela. Eu nem ligo para isso, porque não é mercadoria, é serviço e não existe, eu não consigo conceber mercantilização de serviço. Mas existe essa cultura de que está errado ser advogado, ser empresário na advocacia. Nossa, isso é horrível, horrível. E quando a gente chega nesse ambiente, a gente ganha, tem a oportunidade de ganhar uma cultura que a nossa formação acadêmica, não é que ela não nos propiciou, ela nos afastou. Então isso para o advogado é incrível, 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 incrível. O que sabe aproveitar. E agora eu te faço uma pergunta que talvez alguns advogados tenham. Mas é possível você ser um advogado empresário sem quebrar nenhuma regra do Código de Ética? Uau, Érico. Eu vou te falar mais, eu vou te responder essa pergunta te dando uma atenção para uma coisa, Érico, que é o seguinte. Em algum momento desse mundaréu de conteúdo consumido seu, eu vi você falar assim, olha, chega um momento da vida que você não consegue mais segurar a onda do teu escritório, consultório e tudo mais. Por quê? Porque o infoproduto, ele te dá muito mais escala. E a gente ouvia aquilo ali com uma certa dor, né? Com uma certa dor. Por quê? Porque para cada curso que eu vendo, quando eu faço uma hold, eu lucro 7 vezes mais com um trabalho 12 vezes menor do que o atendimento ao aluno, essa coisa toda, né? Então, o meu trabalho na advocacia é muito mais rentável. Eu falo assim, peraí.
E hoje a gente aplica a fórmula de lançamento para vender o nosso serviço de holding. Sem quebrar regra? Sem quebrar regra nenhuma. Pelo contrário, hoje as regras, inclusive, as regras da OAB, Érico, hoje o que é proibido dentro da OAB, em linhas gerais, tá? A norma é muito, muito densa, muito grande. Mas hoje o que é proibido na OAB é você anunciar os seus serviços profissionais e não o seu serviço, e não o teu conteúdo jurídico, mas o seu serviço profissional para um número indiscriminado de pessoas. Então, se eu rodo o tráfego falando, ó, contratem Márcio para fazer sua holding, para um número só... Holding familiar 9,90. Isso seria antiético. Isso seria errado. Agora, se eu faço um lançamento, chamo as pessoas para participar de um lançamento e rodo o tráfego para o lançamento e lá dentro eu vendo para essas pessoas, isso não é contra a lei. Olha, que interessante. Isso pode. E mais, Érico, se eu rodo o tráfego exclusivamente para essas pessoas que já estão inscritas, isso também não é antiético. Segundo o Código de Ética da OAB, né? Exato, a gente pegou o Código de Ética da OAB e falou assim, caramba, isso aqui cabe igual uma luva dentro do fórmula. É só saber a forma certa de fazer. Inclusive, tem membros do Código de Ética, tem advogados, né, cujo trabalho também é ser membros do Código de Ética, que fazem a fórmula. Sim. E são faixas marrons. Sim. Inclusive, quando eu entrei no Insider, que você vê lá comentários das pessoas que já foram no Insider, eu vi isso, encontrei professores que eram coordenadores de faculdade dentro do Insider, dentro da comunidade, encontrei sim membros da OAB, sabe? Nossa, então, que legal. Membros reais mesmo, o cara é OAB da parte institucional da OAB, não só como advogado. Sim. Isso que legal. Mas vamos lá, agora imagina você investe na fórmula, e como foi a sua trajetória após ter a fórmula? Após ter o passo a passo, o curso, treinamento? Teve uma... Depois que a gente adquiriu a fórmula, a gente fez um lançamento, acho que se não me engano, de R$80 mil. Tá? E logo no segundo a gente fez o 6 em 7. Legal. E você lembra mais ou menos quanto era na época? Acho que é difícil de lembrar. Lembro. Foi 110 mil de faturamento nesse lançamento. Entendi. Aí no segundo já deu 200, o próximo 300, e a coisa foi escalando. E aí, eventualmente, isso foi em que ano, mais ou menos? Isso foi 2019 para 2020. 2020. Eventualmente, você vem uma esteira, né? Eventualmente, você deve ter sido tentado por mim, de tentação, a entrar numa mentoria, já um insider. E como é que foi esse processo de tentação para você? Como é que ele aconteceu? Você não precisou fazer esforço nenhum. Nenhum. Por quê? Porque a gente começou a perceber o seguinte, olha, e outra, a casa do ferreiro, o espeto tem que ser de aço inox. Então, se eu estou defendendo publicamente, se eu estou fazendo daquilo um ganha-pão, de que educação transforma, na minha casa, o espeto tem que ser de aço inox. Então, eu tenho que investir no que há de melhor em educação, o que há de melhor em educação. E eu olhava em volta e não, o que há de melhor em educação é ficar cada vez melhor em fazer lançamento. Então, para nós, entrar no Insider foi algo extremamente... um caminho natural a ser seguido. A gente tinha que entrar no Insider, né? Por quê? Porque estar no Insider é onde a gente percebeu o seguinte, não, ali a gente vai encontrar as ferramentas para escalar. E foi dito e feito. Aliás, Érico, eu sou um entusiasta do Insider. Mesmo hoje estando no Plat e tudo, eu sou um entusiasta do Insider. Eu acho que o que o cara aprende ali dentro é impressionante. Tem todas as ferramentas para o sujeito escalar fortemente com lançamentos. Então você já entra a faixa marrom no Insider. Você lembra quanto você investiu no Insider nesse ano?
Foi um pouco mais porque a gente também sempre assimilou a ideia de que junto a gente vai mais longe. Então, entrei no Insider eu e minha sócia. Então, a gente foi, sei lá, 60 mil, né, para entrar os dois. Total. Algo assim, 60, 70 mil para entrar os dois. Né? Mas o nosso investimento acho que era 40. Acho que era isso. Era tipo isso, o segunda pessoa tem um desconto de 50%? Aí era metade. É isso aí. Faz sentido. E agora você está dentro do Insider, você e a sua parceira, né? Vocês dois juntos, né? Como é que você encontrou ela? A minha sócia foi a coisa mais fácil. Encontrei na maternidade. ela é uma prima mais nova, né? Uhum. Então eu a conheço desde que ela nasceu. Ela é minha prima, na verdade, ela é minha prima de terceiro grau. A mãe dela é prima da minha mãe, né? E a gente ficou muito tempo sem se ver, sem se encontrar. Então, um belo dia, nos encontramos numa festa da nossa matriarca mor da família, que completava 75 anos. O que você está fazendo? Estou advogando. O que você está fazendo? Estou advogando e tal. Vamos trabalhar junto? Vamos trabalhar junto e pumba. A coisa está aí até hoje, há mais de uma década. E aí vocês entram junto com a Elaine, se não me engano, né? Isso. E agora, quando vocês entraram no Insider, foi no final de 2020, é isso? Entramos no Insider, isso, final de 2020. Até então, o seu faturamento com a venda de treinamentos, né, com essa parte digital, não com a venda dos seus serviços de holding, naquele ano era mais ou menos quanto? 2020. Esse é fácil. Esse é fácil de dizer, porque foi 1.930.000. E a gente não conseguiu bater a faixa preta. Aí a gente fica assim, não, mas peraí, gente, tem um serviço de holding, que a gente usa as técnicas do Fórmula e tudo mais. Então. Aí a gente olhava para o outro assim, Márcio, não, Elaine, não, vamos ficar dando jeitinho para ter que explicar. Não, vamos entrar quando a gente mostrar lá na Hotmart lá, o nosso número. Tá? Enquanto isso, e foi legal, porque a gente não pulou etapa. A gente não queimou etapa. Então, se a gente tivesse entrado ali direto, isso foi bom, Érico. Uma coisa muito boa que tem no mundo FL e que nos ajudou bastante foi o fato de quando você anuncia o Insider, ter a possibilidade da gente tirar dúvida. Então, a gente, quando entra na sala do Zoom, conversa lá com o especialista e tudo, aí a pessoa fala assim, as possibilidades são essas. Ele nunca disse para a gente assim, faça isso. Ele não tomou a decisão por nós. Mas ele clareou bastante o que teria no Insider e o que teria no Plat. Para a gente não tentar ficar dando jeito de juntar os faturamentos e tudo mais. Então, em 2020, 1.930.000, faltando 70 mil para bater a faixa preta, só concursos. Entendi. Então, é uma quase faixa preta, de verdade, um quase real. E aí, você fala que entra no Insider e você acabou ficando fã do programa em si. E você já estava num alto nível de jogo, né? Vamos dizer assim. Contra a maioria das pessoas que entram no Insider, elas entram na faixa branca, dependendo do nível que ela está, ou na faixa marrom, como você entrou. Agora é uma pergunta mais que eu uso um pouco dessa entrevista para eu melhorar meu produto, conhecer um pouco mais. Daqueles entregáveis que tem no Insider, que não tem na Fórmula, qual é aquele que você acredita que fez 1, 2 ou 3 que fizeram a diferença para vocês? Vamos lá. São muitos, Érico. Muitos. Muitos. Tá. Implementation Day. Explica para eles o que é um Implementation Day. Aquilo é de outro mundo. Eles... Você entra pelo Zoom, com as pessoas que são especialistas em fazer a coisa acontecer. Eventualmente o Érico está lá e tudo mais, só que o Érico é o cara que aparece na câmera. Eu não quero que o Érico me ensine o que tem que fazer no tráfego. Não, é o cara que sabe o tráfego do Érico que senta lá com a gente e bota a mão na massa. E passa o dia inteiro, e por aí vai. Tráfego, criativo, conteúdo... implementando, né? Implementando. Isso é diferente de dando aula, né? Totalmente. É prático. É prático. Então, o Implementation Day é incrível, cara. Incrível, tá? É incrível que eu fiz Ctrl+C e Ctrl+V.
E na minha mentoria, Érico, nós temos um negócio chamado dies exequendi. Porque é latim, porque é para advogado. Dia de execução. Entendeu? Então a gente pegou a sacada do que é o Implementation Day, o tamanho e a importância do que eu vejo que aquilo ali tem. A sacada que tem aquilo é muito importante para fazer um programa de mentoria funcionar. Né? Então, pumba, Implementation Day, sensacional. A GPS. Cara, o GPS você não se perde. GPS você não se perde. Algumas pessoas podem... Explicam para eles o que é um GPS no nosso contexto de insider. O GPS é o checklist da vida. Todo lançamento do grave conteúdo até o feche carrinho, todo lançamento tem um checkboxzinho para você marcar. Planilhado, né? Planilhado. Aquilo ali é um diferencial danado do ponto de vista de organização. Né? É processo. Então, aquilo é fabuloso. Alia ao GPS, ao SNA, né? Aí a sigla eu não lembro, que é SNA. Sistema de Navegação Ativo, né? Isso. Ali é o SNA, o navegador. E a gente também pegou a navegadora que ela foi... A nossa primeira navegadora, eu não consigo lembrar o nome dela agora, e ela vai me perdoar por isso. Eu espero. Né? Mas ela foi incrível. Ela ajudou bastante a gente. Inclusive até nos debriefings também, entendeu? Foi bem legal. O navegador é uma pessoa da equipe do Érico que cuida dos insiders, né? Que garante que você tem lá que o teu GPS, o teu SNA não é só uma mera planilha, é algo que realmente vai ser empregado, vai ser utilizado, vai ser executado. Então, acho que esses três... e a comunidade, né? O fato de você estar em comunidade é história. Qual a diferença de uma comunidade Fórmula versus uma comunidade Insider, no seu ponto de vista como cliente, como pessoa que viveu? Então, a comunidade do Fórmula são pessoas estudando Fórmula. Quando você entra no Insider, cara, pouca gente fica ali de estudante. Por quê? Porque o investimento é muito alto, cara. O investimento é um alfinete na cadeira. Né? É uma cadeira com alfinete. Não deixa você ficar lá sentado. Opa, peraí, tem que fazer. Então, o investimento é um compromisso que você faz, que você não pode ficar parado. E ali tem um monte de... A comunidade do Insider é um monte de gente sentada na cadeira de alfinete. Então, as pessoas elas estão motivadas a querer fazer, a querer dar certo. E você chega lá. Você vê o debriefing dos demais. As pessoas fazendo, as pessoas trocando, muita generosidade. Essa coisa da generosidade eu acho incrível, Érico. Esse estímulo à generosidade que tem lá dentro, das pessoas compartilharem aquilo que estão fazendo. Né? Então eu peguei muita ideia de criativo lá, eu peguei muita ideia do que fazer lá. Para mim o Insider foi realmente muito bom, muito bom. Porque lá no Insider a gente estimula você, antes de fazer o que a gente chama de análise, de você postar um debriefing, que no nosso mundo significa uma planilha dizendo dos exatos detalhes como foi seu lançamento, desde os links dos vídeos, links dos criativos, quantidade de visualização, quantidade investido, o que deu certo, o que deu errado. Então você tem acesso a isso não só o seu, para fazer uma análise depois com faixa preta, mas você começa a ter acesso ao de outras pessoas também. Né? Então, é assim que aconteceu o lançamento. Porque às vezes você vê um lançamento de alguém e você vai tentar modelar. Né? O que funcionou, o que não funcionou. E você não sabe se funcionou, né? Então, às vezes você acha que é uma ideia fantástica e que no final das contas foi um tiro no pé. Só que como você não tem acesso aos números da pessoa, você não sabe. Você acaba modelando ideias que são não produtivas. E quando você tem acesso ao debriefing, você pode ver um debriefing de uma pessoa com acesso a coisas produtivas, né? Isso foi... E aí, Érico, tem um outro entregável decorrente disso que não pode deixar de ser dito, né? Que é a análise.
Né? Análise feita por um faixa preta, cara. Não é análise feita por alguém que sabe a fórmula. Que Né? estudou. É análise. Estudou. Não, e errou, Érico. E errou. Uma coisa que você fala e que eu também repito muito é o seguinte: o que o mentor mais pode te ajudar não é preencher suas lacunas. Preenchimento de lacuna você encontra até no Google. O que fazer para o lançamento dar certo na fase tal? Deve ter no Google. Entendeu? Deve ter no Google. Então, preenchimento de lacuna tem até no Google. Agora, o que o mentor mais te ajuda é a responder a pergunta que você não fez, aquilo que você não sabia nem que tinha que ser perguntado. Por quê? Porque ele já passou e já errou. E como ele errou, doeu nele, ele não quer que o mentorado sinta dor. E ele divide com você a dor que ele já passou e o caminho que você tem. Olha, aqui não pisa não, porque essa pedra aqui afunda. Ele já trilhou o caminho das pedras. Né? Então, acho que essa é a diferença. É mostrar para a gente não a lacuna, mas os pontos cegos. A gente fala que lacuna é aquilo que eu sei que eu não sei. Eu sei que eu não sei falar chinês. Eu vou lá e faço uma aula com alguém, né? Eu sei que eu não sei fazer tráfego. Eu sei que eu não sei fazer XYZ. Isso aí são lacunas. Mas os grandes saltos vêm com os pontos cegos. Aquilo que eu não sei, que eu não sei. Né? E o que é que eu não sei que eu não sei? Se eu soubesse, não seria um ponto cego. Não sei. E aí, a chance da análise, que é essa 1h20 com faixa preta, ele sim preencher algumas lacunas, perguntas e respostas, mas mais do que isso, mostrar alguma coisa que você nem sabe, que você não sabe, logo você nem perguntou, porque você não sabe, senão você perguntaria provavelmente, e você aprende alguma coisa que não sabe, que você não sabe. E geralmente os grandes saltos de performance vêm do reconhecimento, da distinção, né, de pontos cegos. De você distinguir pontos cegos. E aí você coloca ele no jogo e o jogo muda, de verdade. Imagino. E aí, a faixa preta veio? A faixa preta vem em março. Nós fomos os primeiros faixas pretas do ano de 2021. Que massa. Então, se você parar para pensar, se a gente for fazer da galera que é mais racional de números, você tinha demorado 1 ano para fazer 1.9, né? Se eu estiver arredondando para baixo. E em março você já tinha batido isso. Já tinha. E isso é importante registrar, tá? Aí é fácil. Ele já tinha 1.900.000, bastou fazer 70. Não, porque esse moço que está aqui comigo, ele é exigente pra caramba. Ele não aceita que você faça isso nos últimos 12 meses. Senão seria fácil. Ele fala assim: tem que ser de 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então tem que ser naquele ano. E naquele ano, já no final de março, a gente já estava batendo a nossa faixa preta. Fomos os primeiros do ano. E você tem uma noção de quanto você fechou aquele ano? Mais ou menos, de 2021, sim, que é o ano passado? Sim, foi o ano que a gente fechou na faixa preta de 2º grau. A gente já tinha passado de 10 milhões de reais em faturamento. Porque aí, Érico, o detalhe é o seguinte: como a gente transformou o nosso serviço também num serviço digital mesmo, com lançamento mesmo, CPL 1, 2, 3, abre carrinho, fecha carrinho, a pessoa paga pela Hotmart, entendeu? Aí o meu serviço de advocacia pago dentro da Hotmart. Eu uso a Hotmart para o meu cliente pagar meu serviço de advocacia, o que é incrível. O que é incrível, não estou aqui fazendo propaganda, nada disso, mas é incrível porque na pandemia, eu acho que 70% da população brasileira consumiu algo pela Hotmart. Então o cara usa um gateway de pagamento que ele já sabe que é confiável. Isso para nós é excelente. É excelente, muito bom. E aí sim a gente passou da 10 milhões e 900, pode ser algo assim, 10 milhões e 600, coisa que nós já ultrapassamos na metade desse ano. Que ótimo. E é muito louco isso, porque agora a gente está vendo um crescimento não é de quase 2 para 2 mais 30%, é de 2 para 10. Para 2 para 10. 2 para 10, incrível isso. Incrível mesmo. Então, é um ganho de performance
vamos dizer, razoável. Eu acho que poucos negócios no mundo convencional têm esse ganho de performance, tem essa possibilidade de ganho de performance, né? Não sei se um cafezinho na esquina tem, se ele no uso digital. O digital expande isso, né? Cafezinho tabu. E dá a oportunidade. Eu acho assim, o que é faixa preta para você? Porque assim, eu sei que uma conta no banco, ela é legal no começo, que você olha alguma coisa assim, fica feliz. Mas o que significa essa faixa preta para você pessoalmente, fora o ganho monetário? Ah, boa pergunta, Érico. Caramba. Tem uma hora que o que importa não é mais grana, né? Não é mais grana. É lógico que todo mundo precisa de grana. Quem não tem, quem tem também precisa. Né? Você tem as contas para pagar. A gente trabalha para ter resultado e não por esporte. Mas tem um determinado momento que você passa a ter outros propósitos. Então, recentemente, a minha assessoria montou aqui uns números nossos, né? Então, hoje, Érico, a gente tem números que são realmente impressionantes. A gente já ajudou a gente, que eu falo, nós e nossos alunos, porque a missão era botar mais gente para fazer a mesma coisa. Então, hoje, nós já ajudamos mais de 8 mil famílias a organizar e proteger mais de 60 bilhões de reais. Eu não estou falando de milhões, bilhões de reais em patrimônio, né? E preste atenção nisso: 12 bilhões de reais em economia de impostos e outros gastos que seriam levados com o inventário. 12 bilhões. Érico, isso foi em 2 para 3 anos. Nossa. Em 2 para 12. 3 anos. Isso, a turma 1 do meu curso começou em outubro de 2019. Entendeu? Então, o impacto que nós estamos gerando na sociedade é muito importante. Sabe? Pensar que daqui a 10 anos, nós temos como meta, assim, daqui a 10 anos, ter gerado uma transformação na sociedade de paradigma em que só um desavisado, ninguém mais vai comprar um apartamento no seu próprio CPF. Que massa. E sem falar que você torna um momento, o serviço que você propõe torna um momento de extrema dor menos doloroso, né? Porque a gente está falando da pessoa que, Muito mais do que além, isso, Érico. Olha só o que você está falando, muito mais do que isso. Por exemplo, você começou falando para mim, caramba, mas cada vez que você fala, me contorço, porque tem que fazer um negócio que não pode deixar para depois e tal. Mas veja, para que você precisa de holding? Para nada. Quem tem holding não precisa de holding para nada. Quem tem patrimônio não precisa de holding para nada. Eu começo o meu lançamento falando assim, ó, preste atenção se você está aqui. Você não precisa do que eu vou apresentar aqui. Quem precisa são os seus filhos. Então, a troca que se faz com esse sistema é o seguinte, é fazer com que os seus filhos jamais passem por um momento de horror graças a um ato de amor. E isso na nossa vida também tem um impacto muito importante, Érico, porque olha só isso. O advogado, ele sobrevive dos momentos de horror, via de regra. A pessoa precisa estar passando por algum momento de horror para fazer toque-toque na porta do advogado. Nesse trabalho, não. Nesse trabalho, além de ajudar essas 8 mil famílias, a gente já ajudou mais de 4 mil advogados, né, a mudar a sua advocacia para a sua advocacia estar a serviço de um ato de amor. Cara, isso é muito mais do que dinheiro, é muito mais do que 1, 2, 10 milhões, 30 milhões, muito mais. show de bola. E agora, tendo passado por todo esse processo, desde o começo até a faixa preta de mais alto grau, né? Que dica você daria? Olha que louco. Que dica você daria para quem está começando essa jornada de lançamentos mesmo, de criar o 6 em 7? Porque você aprendeu várias coisas, você fez vários erros, você fez vários acertos, nenhuma jornada vem sem obstáculos, né? E que dicas você daria, tanto num contexto de não cometa esses erros, mas também para o contexto de faça isso. Então, assim, o que em inglês os americanos adoram falar dos do's, faça isso.
e dos don'ts. Não faça isso. O que seria? O que entraria na sua lista de do's e o que você entraria na sua lista de don'ts? O que seria? Faça isso e o que entraria na sua lista de não faça isso? Vamos lá. Isso também é bem fácil de responder, porque o que eu acho que é o primordial para a pessoa fazer é dentro da sua cabeça mudar o seguinte: eu sou pupilo. A pessoa que tem a capacidade de falar o seguinte: eu sou discípulo, ela tá fadada a dar certo. Porque as pessoas às vezes são um pouco soberbas, elas falam assim: não, eu vou seguir o que esse cara está falando, mas eu não confio 100%, eu não entrego 100%. E ele quer fazer do jeito dela. Só que a fórmula tem um processo, sobretudo de comunicação, que não é intuitivo. É contra-intuitivo. Se eu tiver que comparar com o esporte, Érico, não é igual jogar bola, que você chuta uma bola da mesma forma que você chuta uma pedra. Não é igual jogar tênis, sei lá, que você pega na raquete torto para fazer a bola ir com mais potência que você jamais pegaria igual numa raquete frescobol, por exemplo. É contra-intuitivo. É contra-intuitivo. Então, não faça do seu jeito, porque não vai funcionar. Porque a humanidade já tentou fazer do jeito dela e não funciona. Funciona quando faz pela fórmula. É por isso que tem esse nome. Segue a fórmula, né? Segue a fórmula. Acredita e segue a fórmula. Ah, mas isso aqui eu não sei se dá certo. Pega e faz. Pega e faz. Depois você reclama, ó, fiz 100% e não funcionou. Depois reclama. Duvido quem volte para reclamar que fez 100%, que fez redondinho. Então, essa é a coisa primordial para a pessoa fazer. É seguir exatamente o que é mandado fazer. O que me fez chegar onde eu estou foi a capacidade de, primeiro, seguir exatamente o que era mandado fazer. E depois, seguir aquilo que eu estava vendo você fazer. Entendeu? Então, o resultado vem seguir o que você manda fazer. E a escala vem quando você começa a ter experiência de fazer o que é mandado fazer e começa a ter o tipo de raciocínio similar ao daquele que manda fazer. E quando você vê ele fazendo, você tem uma facilidade. Não é engenharia reversa, é engenharia direta, porque você já entrou na mesma linha de raciocínio de como aquilo ali é construído. Né? Então, esse é o faça. Esse é o faça. Mas você quer comentar primeiro antes de eu falar do não faça. Não, acho ótimo. Está bem comentado. E o não faça? O não faça é exatamente o mesmo. Sabe aquela história? Tem duas coisas para dizer. A primeira é siga isso. O segundo é siga a primeira regra. É isso aí. Não faça não deixe de seguir o faça. Ou sendo mais duro, é o seguinte: desce do palco. Não tenta fazer do seu jeito. Não tenta fazer do seu jeito. E isso eu não estou falando para você que está assistindo a gente. Eu falava para mim: olha, se o meu jeito funcionasse, eu não precisava do Érico. Eu estou seguindo o que o Érico manda fazer, porque o jeito dele funciona, é testado, aprovado por 1 bilhão de pessoas, e até agora o meu não está se mostrando mais eficiente. Então, deixa eu aprender o jeito dele. Então, o que você não deve fazer? Não deve fazer do seu jeito. Não improvise. Não tente fazer do jeito dele mais ou menos. Eu vou fazer do jeito dele, mas com a minha cara. Não faça com a sua cara. Produza conteúdo com a sua cara. Entregue o conteúdo, não a forma. Não a forma. Uma coisa é conteúdo. O conteúdo você entrega do seu jeito. A forma de entregar, de fazer, de se comunicar, segue o jeito dele. Total. Massa. Show de bola. Olha, um papo incrível em 2 níveis. Um, de mostrar um problema que muita gente vai ter e nem tá achando que vai ter. Talvez em mais níveis. 2, que é legal, isso que você falou tocou, porque até do ponto de vista energético, você tá ligando só com os desgraças, né? Como profissional, acho que isso deve drenar um pouquinho. Imagino que deve drenar, né? As pessoas que lidam só com
com alguém que bate na porta dela porque está em extrema dor, né? E você poder vender um serviço que dá a oportunidade de criar uma estrutura de amor, né? Que é diferente, né? De você ainda em vida, talvez deixar uma coisa ainda mais potente, né? Não só lidar com a dor, e sim lidar com o amor mesmo, de você poder fazer alguma coisa para os filhos, isso é incrível. E o fato da gente estar mudando, que está preenchendo lacunas que o ensino formal não preenche, ou pelo menos não preenche ainda. E eu não sei se vai preencher em quanto tempo, até porque o ensino formal ele depende de estruturas formais, burocráticas, por que não dizer, que impede ele de ser adaptado a um mundo que move muito mais rápido do que movia quando ele foi criado. Então, quando ele foi criado, devia ser perfeito, incrível, uma revolução. Mas o mundo está mudando mais rápido. E eu acho que o ensino formal ele não muda tão rápido e eu não sei se vai mudar pelo que eu estou vendo das estruturas, né, até burocraticamente e tal. E a gente acaba preenchendo em termos de empreendedorismo e país, né, contribuindo para o país, contribuindo para as pessoas a terem menos dor ou não terem dor no momento que já é doloroso, né, de não fazer uma coisa que já é dolorosa ficar ainda mais, muito mais dolorosa, né, porque uma das partes do corpo humano que mais sem dor é o bolso também, por que não dizer, porque todo mundo tem que pagar os boletos, né, você não quer uma família caindo de classe desnecessariamente porque não fez uma situação que podia ser remediável, né? Podia uma tensão desnecessária. E de novo, e em outro nível, eu queria te agradecer por estar aqui falando, porque, assim, eu falar alguma coisa é complicado porque eu vendo o que eu falo, né? Eu estou numa ponta diferente da sua. Você não ganha para estar aqui, nem um pouquinho. Então, por isso eu agradeço a sua generosidade de estar falando aqui, dividindo essas sacadas com todo mundo que é aluno e que não é aluno e que está aí para, de repente, aproveitar alguma coisinha, algum dos seus aprendizados. Muito obrigado, Márcio, de verdade. Érico, quando eu tive aqui com você, quando era faixa marrom, eu falei uma coisa para você e falei no meu nome, no máximo no nome da Elaine e tudo. Eu estava aqui reportando e também agradecendo pela sua generosidade, pelo que você ensina. Mas eu sou advogado, né, cara? E advogado meio que representa as outras pessoas, né? Tem procuração para falar das outras pessoas. Então, eu queria falar nesse momento aqui, para me despedir de você, eu quero falar no meu nome, das algumas famílias, né? A minha, da minha mãe, minha filha e tal. Algumas famílias que o meu negócio sustenta, as famílias que o negócio da minha sócia sustenta, as mais de 40 famílias que hoje são empregadas pelo meu negócio, e que com isso geram mais 200 postos de trabalho indiretos, que cada posto de trabalho direto gera mais 5 indiretos. Então, já estamos aqui em 240. Quero falar em nome dos 4.500 alunos que hoje a gente tem, tá? E dessas mais de 8.000 famílias ajudadas por mim e por essas pessoas. Em nome desse aí a gente já lotou um estádio, então em nome dessas pessoas eu me sinto procurador para te agradecer, Érico, o que você fez e está fazendo no Brasil, cara, pelo brasileiro, você está transformando. Você não está transformando. Teve uma época que você transformava vidas, né? Quando você juntava 200 pessoas no auditório, você transformava vidas. Agora não, agora você está impactando de forma muito positiva, grandiosa na economia brasileira. Cada pedaço do seu sucesso, ele não é merecido, ele é só uma nesga de resultado daquilo que você está gerando para o nosso país, gerando para as pessoas que são impactadas por você. Então, é muito fácil estar aqui e ser grato, porque eu sou muito grato a você, e hoje eu não sou mais muito grato a você por mim, eu sou muito grato a você por esse estádio lotado de pessoas que eu acabei de mencionar.
Nossa, obrigado mesmo. Faz a diferença e é uma das razões pelas quais eu adoro e me alimento muito em fazer essas entrevistas. Porque às vezes no dia a dia nosso, a gente acaba esquecendo um pouco disso, de verdade. Ou talvez não fica tão presente, fica mais presente no campo de vista mais racional, menos no campo de vista, no contexto do coração. Obrigado de verdade. E eu falo isso, gosto de terminar assim, porque eu realmente acredito nessa frase. Isso é só o Começo. ou isso é só o começo? Agora que a gente vai começar a brincar, a transformar vidas através do empreendedorismo, com integridade, sem quebrar nenhuma regra, sem nenhum jeitinho, ajudando a galera e preenchendo lacunas que foram deixadas por um sistema que tem suas vantagens, né? Muitas vantagens, e tem seus pontos fracos nesse momento. Isso é muito bom. Muito obrigado, Márcio. Um abraço para você, para a Elaine, para todas essas famílias, e eu te vejo no próximo nível. Tchau, tchau. Abraço, meu amigo. É só o começo. E ó, se você é aluno da Fórmula e quer participar do Mundo FL, ainda dá. São mais de 9.700 e alguma coisa ingressos vendidos agora. Vai ser incrível. Vai ter networking, vai ter nesse Mundo FL. A gente vai fazer muita coisa. Dia 15, 16 e 17. Você vai poder assistir de qualquer lugar que tenha uma boa conexão de internet. www.mundofl.com.br ou link na minha bio. Tá bom, gente? Um grande, grande abraço.